deixar aqui para a nossa meditação. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 3. Versículo 1 diz assim: um dia em que Moisés levou a pastar os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, no deserto perto de Horebe, o monte de Deus, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo dentro de uma sarça, e a sarça não se consumia. Moisés disse para si mesmo: isso é extraordinário, porque a sarça não se consome. Tenho de ir ver isso. E quando o Senhor viu que Moisés se aproximara para ver melhor, Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ao que ele respondeu: pronto, eis-me aqui. Não te aproximes, descalça-te, porque estás em terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu já sou muito grato a Deus, porque eu já tenho ouvido a voz de Deus aqui de uma maneira muito grande, muito forte. Eu estava aqui conversando com o Felipe, a gente estava trocando uma ideia aqui nesses primeiros horários da manhã, e Deus já falou muito comigo, Deus já me chamou muita atenção, Deus já me alertou muito dentro dessa conversa que a gente teve. E meditando com o Senhor, quando o Felipe me passou essa missão de estar aqui hoje dirigindo essa nossa reunião, eu estava pedindo a Deus aqui uma palavra, e Deus me fez lembrar dessa palavra, onde é conhecida de todos nós. Quando Moisés sobe ao monte para pastar o rebanho do seu sogro. E aqui eu já quero destacar uma coisa, porque a gente, quando faz a leitura desse texto, às vezes a gente tem a impressão, ou a gente fica com a ideia de que Moisés foi lá buscar a Deus. Não, Moisés foi lá pastar, levar o rebanho para pastar. O que eu quero aplicar aqui já nesse primeiro momento da nossa reunião? Talvez você saiu de casa só com o pensamento de vou lá jogar bola, e esqueceu, ou isso acontece com todos nós, passou de lado a ideia de que a gente veio aqui também buscar, de que Deus também está aqui, de que a gente também está aqui para ouvir a voz dele, de que a gente também está aqui para ser resposta da oração de alguém. Talvez você está aqui hoje para ser resposta da oração de alguém. Um abraço teu, uma palavra tua, uma orientação, uma oração tua, vai ser resposta da oração de alguém. Talvez até mesmo uma atitude tua lá no campo vai fazer a diferença na vida de alguém, que vai ver que esse futebol aqui é diferente. Então Moisés, ele chega no monte para pastar as ovelhas, para pastar o rebanho. Mas Deus se apresenta, Deus fala. Deus se apresenta e não se apresenta de uma forma comum, Deus se apresenta de uma forma extraordinária, Deus se apresenta de uma forma diferente. Quando Moisés percebe aquele movimento, ele se aproxima, Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Mas o propósito principal aqui é a mensagem que Deus vai entregar para Moisés. Porque a gente conhece a história. Moisés, ele fugiu do Egito, e o seu povo de Israel, o povo de Israel ficou lá. Agora, quando Deus se apresenta para Moisés, é Deus dizendo para Moisés assim: Moisés, tá tudo bem com você aqui, tá tudo perfeito, você tem a tua família, tem a tua esposa, tem os teus filhos, você vive com o teu sogro em harmonia, você tem rebanho, você vive em paz. Mas e a geração que está crescendo lá no Egito? Aí Deus, nessa manhã, enquanto a gente conversava aqui, Deus tocou muito forte no meu coração para jogar essa pergunta. Vou fazer esse confronto aqui pra gente hoje. Tá tudo bem, tá tudo bem, salva as proporções, mas tá tudo bem. Tanto que a gente está aqui, porque se não tivesse bem a gente não estava aqui. Mas tá tudo bem. Mas o que a gente está fazendo para a geração que está vindo? Às vezes a gente fala muito, né? Não, essa geração mimimi, a geração disso, a geração da depressão, a geração da ansiedade, a geração do que é nada com nada. Mas o que a gente está fazendo de fato para essa geração? Eu creio que hoje Deus pode sim fazer arder uma sarça na nossa frente, assim como fez para Moisés, e nos movimentar, sair da nossa zona de conforto e fazer algo por essa galera que está vindo, que precisa uma palavra, que precisa verdadeiramente
de algo diferente, que algo aconteça. Porque quando Moisés sai, quando ele sai da sua zona de conforto, que ele vai lá para frente de Faraó, a gente vê que o milagre acontece. Então Deus está levantando aqui homens, para fazer a diferença numa geração. A gente não pode se acomodar em dizer, não, mas a nossa geração era melhor, na nossa geração a gente fazia isso, fazia aquilo. A gente não pode se acomodar nisso. A gente precisa mudar. Por quê? Se essa geração está vindo assim, é reflexo da gente mesmo que não faz, é reflexo da gente mesmo que não fala, que não ensina. Então a gente precisa agir. Amém? Eu quero louvar o Senhor hino. Queria que você louvasse e se você desse liberdade para o Espírito Santo de Deus falar contigo e te usar.